Glória a Deus. Hoje vocês vão me ajudar a pregar? Não. Vou perguntar de novo. Hoje vocês vão me ajudar a pregar? Glória a Deus, eu estou precisando. Passei essa semana meio... Eu nunca fico doente. É muito difícil. Eu sou uma rocha para ficar doente. Mas essa semana eu fiquei ruim. Hoje foi um dia que eu falei, Senhor, eu vou me levantar. E eu vou, pela graça do Senhor. Porque eu ainda pensei, quem eu vou colocar? Mas eu pensei, não tenho nenhuma pastora que eu dê com 4 horas de antecedência e vá. Eu não vou fazer isso com as minhas amigas e as minhas ovelhas. Então eu falei, Deus, olha, o Senhor tem algumas horas aqui para me restabelecer em nome de Jesus. Olhei para minha mãe, mãe, faz alguma coisa que me ajude, mãe. Aí minha mãe, tá bom, eu vou fazer uma cartola. Na minha cidade tem uma comidinha que a gente ama, chama cartola, que é uma banana frita com canela e queijo. Aí minha mãe fez uma cartola, eu estava tão fraquinha assim que eu tinha comido pouco durante a semana. E aí eu acho que ela colocou muito açúcar para me animar. Ficou muito doce a cartola. Eu falei, mãe, não estou conseguindo comer, tá açúcar pura essa cartola. Mas aí eu pensei, eu preciso de alguma coisa para me dar uma energia. Aí abri o armário, achei uma coisa assim, que só criança come. Mas eu tenho 3 crianças na minha casa. Farinha láctea. Gente, fiz uma papinha de farinha láctea. Eu falei, Deus, eu vou comer isso como se fosse um caldo de ossos. O Senhor vai me dar forças renovadas. Comi, melhorei, glória a Deus. Tô boa, amém. Até a mensagem eu mudei. Falei, talvez eu tinha até ficado meio assim para Deus dizer assim, não vai pregar essa daqui não. Vai pregar outra. Nós estamos em uma série que é Mude Sua Vida. E hoje eu ia continuar a série. Ia falar, mude o que você tolera. Mas eu senti muito forte no meu coração de falar sobre essa palavra que o Senhor me deu há algumas semanas. Sobre a vida de Josué. Eu amo falar de pessoas que foram corajosas. De pessoas que enfrentaram desafios. E que diante das adversidades venceram. Porque ninguém se lembra daqueles que recuaram. Verdade ou não? Só fica com o nome escrito na história quem olhou para a dificuldade e disse assim, eu vou com dificuldade ou sem dificuldade. E eu creio que Deus quer levantar no nosso tempo e no nosso meio uma geração de permanência. Já tem muita gente desistindo aí fora. Verdade ou não? A gente vive uma geração da desistência. Meu Deus do céu, as pessoas estão tão acostumadas a desistir. Elas começam um curso, param no meio do caminho. Elas começam uma dieta, param no meio do caminho. Eita, minha personal tá aqui, tá te dizendo, fala, Deus, né? Elas começam a academia, param no meio do caminho. Elas começam um livro, param no meio do caminho. E a gente vive uma geração de desistência. Na minha casa, eu tenho ensinado isso às minhas filhas. Porque, às vezes, sem querer, a gente permite que a geração da desistência se instale no nosso meio. E, às vezes, elas estão lendo um livro e dizem, mãe, não tá legal, esse livro não quero. Fica segurando. Eu falo, termina para provar que quando você começa, você vai até o fim. A não ser que ele realmente não seja adequado, isso é um ensino para o teu cérebro. Porque se toda vez que você não está gostando de algo, você desiste, você está dando um comando que, na dificuldade, você joga os pontos. Então, a gente tem que ir até o fim, gostando ou não gostando, porque a vida, ela vai nos apresentar desafios. E a gente precisa estar preparado para dizer sim e continuar até o fim. Então, hoje eu vou falar como não ser essa geração de desistência, como ser a geração da permanência. E o que fazer em momentos que não se sabe o que fazer. Em momentos que parece que nada muda. Sabe aqueles momentos que a gente diz assim, gente, parece que essa estação não está passando? Gente, parece que... Já viu aquela sensação, vai chegando no fim do ano, eu quero logo que esse ano se acabe, sabe? Às vezes nós vivemos momentos como esse. E hoje eu quero compartilhar um texto das Escrituras que é exatamente esse momento do povo de Israel. Aquele povo que a gente conhece tão bem, que havia caminhado tanto tempo ali no deserto, que Moisés os havia resgatado com um braço forte, mão poderosa, libertou eles do Egito, da escravidão.
Mas eles ficaram ali por anos a fio, caminhando no deserto. E a Bíblia diz que aquela geração morreu e não pôde entrar na terra prometida. A geração que iria entrar na terra prometida agora era a geração de Josué. Era a geração dos filhos, daquelas pessoas que talvez não viram os milagres, mas ouviram dos milagres. Ouviram as histórias, ouviram os seus pais falando de tudo que eles viveram. Foram pessoas que tudo que eles sabiam sobre Deus era algo que eles haviam ouvido de histórias contadas enquanto peregrinavam pelo deserto. E ali, aquela geração agora está no limiar de entrar na terra prometida. Porque às vezes a gente está assim, a gente está perto da nossa terra prometida. A gente está perto de alcançar o sonho, a promessa de Deus. E nesses momentos, parece que quando você está bem pertinho, que a porta vai se abrir, e quando abre, você vai viver um grande momento de euforia, de celebração, de festa, de júbilo, como foi com Miriam, que dançou, né, quando o Mar Vermelho se abriu. Mas o texto fala que quando eles estavam perto de entrar na terra prometida, não teve nada disso. Não teve mulheres dançando, não teve vozes, não teve pandeiro, não teve música, não teve festa, não teve alegria. Nada disso aconteceu. Eles estavam vivendo algo muito mais profundo. Eles não conseguiram celebrar. Por quê? Porque o cansaço, a exaustão e o peso da jornada tiraram a força de celebrar a alegria de entrar na terra prometida. Não sei se você já percebeu, parece que quanto mais próximo está de você viver algo grande do Senhor na sua vida, mais o inferno ataca, mais você se cansa, mais você é sugado, mais parece que o inimigo tenta drenar suas forças para roubar exatamente esse momento de celebração, de alegria. De fato, o diabo ele quer nos distrair. Ele quer semear no nosso coração dúvida, incerteza. Ele quer fazer você não perceber o momento decisivo que Deus está colocando diante de você. Porque nós vamos ter que tomar decisões importantes quando nós estamos próximos de viver a nossa promessa. E sabe, um momento que deveria ser de dança, de celebração, de júbilo, não foi isso que aconteceu. Foi um momento de choque. Foi um momento de luto, de tristeza. Porque quando eles estavam próximos de entrar na terra prometida, Moisés morreu. O líder se foi. E eles começaram a viver uma dor de perder algo tão importante, bem no limiar da sua vitória. Não sei se você já passou por um momento como esse, bem próximo da sua vitória, você perder algo precioso, você perder algo importante, você perder algo, perder alguém, perder uma expectativa. Aquele povo, gente, vamos falar a verdade, 40 anos vivendo em tendas, 40 anos peregrinando, 40 anos sofrendo. E de repente, quando eles dizem, vamos entrar na terra que mana leite e mel, o líder que conduziu eles por 40 anos morre. Olha que situação. Às vezes a gente passa por algumas dores na nossa vida que nos deixam assim, sem reação. A gente está tão próximo de viver algo grande em Deus, mas a gente cansa, a gente se exaure. E aí a gente que sonhava com uvas gigantes, leite, mel, terra, raízes, tudo que recebe é luto. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. De fato, gente, eu preciso dizer a vocês, por mais que não seja muito bom ouvir isso, o inesperado vem na nossa vida para testar nosso coração. Essa é a verdade. Às vezes a gente está vivendo algo que a gente pensa, agora vai, eu vou entrar e eu vou celebrar. Pá, vem uma morte, vem uma perda, vem um inesperado, para de alguma forma testar o nosso coração. Eu fico imaginando aquele povo pensando assim, Moisés morreu e agora? Gente, Moisés foi a figura mais importante para aquele povo. Olha só, eu comecei a notar tudo o que aconteceu e que Moisés tinha feito por eles. Talvez nesse momento eles pensaram, foi Moisés quem nos tirou das garras de Faraó. Foi Moisés quem abriu o Mar Vermelho. Foi Moisés quem jogou madeira ali nas águas amargas de Mara e elas se tornaram doces. Foi Moisés que orou, o maná caiu da onde? Do céu. Foi Moisés que orou, as codornizes apareceram para eles na hora do jantar.
Foi Moisés que olhou para o céu e tinha uma nuvem aparecendo durante o dia, uma coluna durante a noite. Foi Moisés que falou com Deus face a face. Foi Moisés que entregou para aquele povo os 10 mandamentos. Foi Moisés que deu o design do tabernáculo. Foi Moisés. E agora Moisés subiu no monte e não voltou mais. Sabe, Moisés era o líder. E ser um líder tem um preço muito alto. Tem o preço de você receber do doce e do amargo. Moisés carregou aquele povo nas costas. Aquele povo reclamou, murmurou, contendeu. Aquele povo afligiu Moisés. Aquele povo colocou peso sobre as costas de Moisés e ele enfrentou muitos obstáculos. Ele foi mal compreendido, ele foi julgado, ele foi criticado por quem ele só estava tentando ajudar. Ele só estava tentando fazer a travessia. E aí a gente não entende que a maioria das pessoas, ou grande parte delas, desejam até a posição, mas não entendem a pressão que existe por trás da posição. Aquelas pessoas, e de uma forma assim inimaginável, que talvez tinham feito da vida de Moisés, desculpa a expressão falar, mas um inferno. Aquelas mesmas pessoas agora estavam chorando a sua ausência. Olha só, que esquizofrenia, verdade ou não? Passaram a vida toda reclamando de Moisés, murmurando com Moisés, contendendo contra Moisés. Quando ele morre agora, cadê Moisés? Porque o ser humano tem disso. O ser humano tem, infelizmente, essa mania feia de só valorizar alguém quando ela morre. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela morre, ela fica grande? Ela é engrandecida, ela é mitificada. Moisés em algum momento foi, de fato, valorizado por eles, mas agora Moisés tomou uma proporção muito maior. Por quê? Porque morreu. E infelizmente muitos ficaram naquela dor e foi preciso haver uma intervenção de Deus. Ele chega para Josué e diz assim: agora Moisés, o meu servo, está morto. Assim como eu estive com Moisés, assim estarei contigo. Sabe, eu amo que as intempéries, as adversidades, os inesperados não pegam Deus de surpresa. Eu não sei por que a gente se surpreende com algo que Deus não se surpreende. A gente sabe que Deus não se assusta. Deus não para no tempo, Deus não congela, Deus não pensa: ai, agora meu homem morreu, e agora o que vai ser do meu plano? Não, gente. Deus simplesmente tem um compromisso com a missão dele aqui na terra. Então Deus olha para Josué e diz assim: Moisés está morto. Vamos parar de chorar? Eu já dei o tempo do choro, mas não dei o tempo da murmuração para vocês. Eu até deixei vocês chorarem um pouco, mas vamos levantar? Vamos fazer alguma coisa? Porque vocês vão ficar aí chorando nessa depressão por quanto tempo? E aí, a gente olha que Deus não entra em luto. Deus não fica paralisado pela perda. Ele simplesmente diz: assim como eu estive com Moisés, eu estarei com vocês. E aí eu quero compartilhar com vocês 3 lições nesse texto do que fazer quando a gente está nesse momento difícil da vida. Porque esse foi um momento muito duro para Josué. Moisés morre e agora ele, que era só o estagiário, o secretário, o sargento, vira o general. E aí, quando ele está diante do desafio e nada acontece, o que é que ele faz? Se você tem sua Bíblia, abra em Josué capítulo 3, por favor. Do verso 14 ao verso 17, nós vamos ler. Josué 3, do 14 ao 17. Diz assim: se você não tem a sua Bíblia, não tem problema, você pode ouvir, acompanhar, anotar com calma, depois você pode meditar. O texto diz assim: assim, quando o povo levantou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam à frente do povo. Ora, o Jordão transborda em todas suas margens durante todo o tempo da colheita. Apesar disso, logo que os sacerdotes carregavam a arca e chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram a beirada das águas, a água que vinha de cima parou de correr. Ela represou-se à distância numa cidade chamada Adã, perto de Zaretã. Enquanto a água que descia para o mar de Arabá, o mar salgado, foi completamente cortada. E o povo atravessou o Jordão na altura do Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor pararam no meio do Jordão. Fala comigo, no meio. Sobre a terra seca. Enquanto todo Israel passava,
até que toda a nação terminou de atravessar o rio em terra seca. Bom, eu já devo ter pregado algumas vezes nesse texto. Eu tenho até uma mensagem que eu gosto muito. O que fazer quando você estiver no meio do caminho? Mas não é essa que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você o que fazer quando nada acontece. Foi exatamente isso que aconteceu. O Rio Jordão, ele vive no momento que Josué mais precisa algo inesperado. Ele está transbordando. O Rio Jordão, gente, ele é rasinho. Se você for a Israel, você vai ver. Você consegue atravessar ele. Ele é naturalmente raso. Mas exatamente nesse momento que eles precisavam atravessar o Jordão, ele transborda. Ele recebe as águas do mar da Galileia e está ali transbordando. Esse não era um dia normal. Agora era um dia de enchente. O Jordão se inunda e às vezes a gente pensa assim, meu Deus, na hora que a gente precisava passar, tinha de ser exatamente o momento que o Rio Jordão iria encher. E eu amo que Josué está ali com o povo, ele precisa passar, a promessa está adiante. E, gente, a promessa é uma coisa que ela exige da gente movimento. Verdade ou não? A promessa não vem na nossa mão de mão beijada, vem? Não, a promessa exige movimento. Não era uma travessia tranquila. Eu acho que ele esperava até uma travessia tranquila. Ok, o Jordão dá pra gente passar. Todo mundo já conhecia que dava pra passar. E quando ele chegou, ele pensou, poxa Deus, logo na minha vez. Eu esperava águas mais tranquilas. Mas mesmo assim, era o momento de atravessar. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente está diante da nossa promessa e nada acontece. Parece que só vem obstáculos. Josué teve que enfrentar isso. Ele teve que lidar com um povo que estava preso ao passado. É como se ele tivesse que guiar de fato uma nação enlutada. Era uma nação que estava sofrendo. Era como se ele tivesse que entrar num casamento com alguém que ainda amava o ex. Ele entrou num casamento com o povo de Israel, com um povo que amava Moisés, com um povo que só falava de Moisés, com um povo que só lembrava dos feitos de Moisés. E ele que tinha que conduzir esse povo, que só pensava em Moisés, que estava preso ao passado, de todos os milagres que eles tinham vivido com Moisés. Então para comigo e pensa, não deve ter sido fácil para Josué. Ele não podia dar um passo sem ouvir alguém comparando ele com Moisés. E tudo que tinha acontecido com Moisés, com tudo que estava acontecendo com ele. E vamos falar a verdade, Deus não facilitou para Josué. Parece que tudo que tinha sido fácil para Moisés foi difícil para Josué. Gente, às vezes a gente se vê na posição de Josué, verdade ou não? Tem hora que a gente diz, Deus, o que é que está acontecendo? Por que que tudo está difícil? Sabe aquele momento que a gente diz, essa estação não está mudando? Por que que nada está acontecendo? Sabe, Josué estava vivendo esse tempo. Eles estavam seguindo Josué, mas eles estavam contando as histórias de Moisés. Eles estavam o tempo todo falando, olha, houve um tempo que Moisés conduziu a gente. Aí nem precisou molhar os pés, nem precisou molhar os tornozelos, nem precisou molhar o joelho. Não sei que o Josué, o negócio é diferente. Com Moisés foi a pés enxutos. Foi tudo no seco. E Deus deu a vitória. Moisés entrou, olhou pro Mar Vermelho, levantou as mãos, se abriu no meio milagrosamente. Mas com Josué é mais difícil. Josué estava tendo que lidar à sombra de um grande herói. Ele estava lidando com um povo que estava preso ao passado, aos milagres do passado, preso à pressão dos observadores também. Porque vamos falar a verdade. Deus olhou para Moisés e disse, eu serei... gente, eu estou cansada. Desculpa, eu estou trocando Moisés com Josué, mas vocês vão me entender. Deus olhou para Josué e disse assim, eu serei com você. Eu fico imaginando, Josué disse, ok, Deus disse que ia ser comigo. Ele chega na frente do Jordão, o que é que acontece? Nada, gente. Não acontece nada. Enchente. O Rio Jordão simplesmente sobe. Esse era o momento de Josué. Vamos falar a verdade. Era o momento de Deus mostrar que estava com ele. Era o momento de Deus fazer algo de forma milagrosa para dizer, olha, gente, eu estou com Josué. Eu estava com Moisés, mas agora eu estou com Josué.
Eu fico imaginando, ele disse assim, Deus vai fazer algo melhor do que ele fez com Moisés. Mas Deus não fez. E às vezes a gente também espera isso de Deus. A gente também espera na frente do nosso Jordão, dizendo assim, Deus agora vai mostrar que está comigo. Deus agora vai provar que está do meu lado. Todos os que falaram contra mim serão envergonhados e consumidos. E no fim, quem fica envergonhado somos nós. Verdade ou não? Em um momento. Em um momento. Foi exatamente isso que aconteceu com o coitado do Josué. Ele para ali na beira do Jordão e simplesmente nada acontece. Sabe, eu queria fazer uma pergunta para mim e para você. O que é que você faz quando nada acontece? O que é que você faz quando você esperava que Deus ia mostrar que estava do seu lado? Quando você, que foi fiel a vida toda, porque vamos falar da fidelidade de Josué? Fiel a vida toda, ali do lado de Moisés. A gente procura um errinho em Josué e não acha. Fazia tudo direitinho. E agora Deus joga a bomba na mão dele. Ele aceita. E Deus não faz nenhum sinalzinho milagroso? Vamos falar a verdade. O que é que você faz quando isso acontece na sua vida? O que é que você faz quando aparentemente nada está acontecendo? Se Deus fosse fazer com Josué o que ele fez com Moisés, o que ele faria? Algum milagre. Na hora que o povo chegasse, o Jordão parasse de fluir. Mas o Jordão não parou de fluir. Não tinha nenhum milagre à vista. O vento não soprou. Nada aconteceu. E aí colocou Josué em uma encruzilhada. Desistir ou entrar na água. Sabe, em momentos que a gente não vê nada acontecendo, a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou olhar para trás e voltar, ou entrar na água. Eu espero que a nossa resposta não seja desistir, amém? Porque a gente não é a geração da desistência, amém, gente? A gente precisa aprender a entrar na água. A gente não pode baixar a cabeça e pensar assim, Deus não está comigo. Porque às vezes tudo que o diabo quer é mentir nos nossos ouvidos e dizer assim, não, Deus não está com você. Porque eu fico imaginando o coitado do Josué, com as pernas se tremendo, dizendo assim, poxa Deus, na hora do Senhor fazer um milagre comigo, não deixou uma vara, não deixou nada na minha mão, não é? E ainda deixa esse Jordão fluindo de forma assombrosa, logo na minha vez, logo no meu time. Mas ele simplesmente fez a escolha acertada. Josué capítulo 3, versículo 7 diz assim, e o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecê-lo aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu estive com Moisés, assim também estarei com você. Gente, que coisa linda. Presta atenção, Deus diz assim, ó, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Perceba que ele não disse, assim como eu fiz com Moisés, farei com você. O problema da gente é que a gente quer cobrar que Deus faça com a gente o que ele fez com o outro. O que ele faria na nossa expectativa. O que ele faria nos nossos sonhos. O que ele faria nos nossos pensamentos. Mas Deus disse a Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Ele não promete o mesmo método, ele promete a presença. Ele promete, eu estarei com você. Você não estará sozinho. Com Moisés, eu abro o mar vermelho. E com você? Rapaz, com você eu te dou presença. E o que a gente vai responder se Deus olhar para mim e para você e dizer, eu vou te dar presença, é suficiente? Sabe, nós precisamos parar para pensar que Deus, ele não tem compromisso em repetir métodos. Ele tem compromisso em manter promessas. Ele mantém as suas promessas. Ele pode não repetir os métodos. Ele pode até não fazer como ele fazia antigamente. Mas ele tem compromisso com a sua palavra de cumprir cada uma das suas promessas. Então Josué teve que fazer o que Moisés nunca teve que fazer. Ele teve que entrar na água. Moisés teve que entrar na água, gente? Não. Moisés não teve que entrar na água, mas Josué teve que entrar na água. A gente não pode chegar para Deus e dizer, poxa Deus, você fez diferente para Moisés.
Para Moisés, o negócio foi facilitado. Ele não se molhou. Por que eu tenho que me molhar? Gente, eu fico pensando que Deus tem muita paciência com a gente, verdade ou não? Porque eu acho que Deus tem hora que vai dizer assim, porque Moisés é Moisés e você é Josué. Não é? Se eu quiser dificultar, eu dificulto para provar onde está o seu coração. Para treinar você um pouquinho mais. Para forjar o seu caráter. Josué teve que fazer o que Moisés não teve que fazer. Deixa eu te dizer, talvez você vai ter que fazer o que alguém não fez. Mas você precisa estar disposta a dizer sim para entrar na água. Eu amo que Josué não desistiu. Ele entrou na água, gente. Olha bem para mim. Ele entrou sem vento. Ele entrou sem vara. Ele entrou sem apoio, porque certamente as pirrainhas, tudinho que estava ao redor, dizia assim, rapaz, na época de Moisés não era assim, não. Mas ele entrou. A gente vai estar diante de uma encruzilhada. Ou desistir e voltar para trás, ou entrar no Jordão, molhar as águas. Talvez você esteja prestes a entrar em algum momento da sua vida que algo não está se movendo. E você pense que Deus não está com você. Você só precisa caminhar em fé. Você precisa, pôr os seus pés no Jordão. Sabe, às vezes quando algumas coisas não estão aparentemente funcionando na nossa vida, o diabo vai querer sussurrar nos nossos ouvidos dizendo assim, Deus disse não para você. Mas quando a gente está diante do Jordão e ele milagrosamente não se abre, Deus está pedindo para que a gente molhe os pés, porque ele vai nos encontrar lá no meio. Sabe, hoje Deus quer fazer um convite para mim e para você. Se com Moisés abriu na porta, com você, pode ser que eu me encontre com você lá no meio. Eu quero que você caminhe a metade do caminho, se molhando, para lá no meio eu mostrar o que eu posso fazer por você. Eu só quero que você não desista. Eu quero que você entre nas águas. Eu não quero que você pare no meio do caminho. Mas você precisa continuar caminhando. Sabe, às vezes é difícil continuar caminhando quando tudo ao nosso redor é água. Quando tudo ao nosso redor são dificuldades, críticas. Eu fico imaginando se aquele povo reclamava com Moisés. Para comigo e pensa, gente. Se Moisés que tinha varinha mágica. Se Moisés que tocava na rocha e a aguinha saía. Se Moisés que fazia assim, plim, e caía pão do céu. Aquele povo reclamava, imagina com o coitado de Josué que não fazia nada. Imagina o tanto que eles não ouviram. Josué não ouviu daquele povo ali, passando, se molhando no Jordão. Mas ele continuou. Certamente crítica do lado direito, crítica do lado esquerdo. E ele disse assim, ó, eu estou obedecendo. Eu estou molhando meus pés. Eu não vou desistir. Eu vou caminhar no meio do Jordão. Eu vou entrar na terra prometida. Deixa eu te dizer, Deus está dizendo para você, não desista. Continue caminhando. Entre e se molhe. Deixa a água vir até o pescoço. Mas não desista de chegar do outro lado. Sabe por quê, gente? Vai ter gente para criticar. Vai ter gente para dizer que o outro foi melhor. Você não tem graça. Você não tem a unção de Deus. Deus não está do seu lado. Esse problema é difícil demais. Isso é impossível. Porque parece que na hora que a gente mais precisa, não tem um cristão de Deus que venha dar uma palavra de fé e esperança. Parece que vem um enviado de Satanás do inferno para contar uma história parecida com a da gente, só que com um final ruim. Não é? Gente, o sangue de Jesus tem poder. Você está doente, sentindo uma dor no estômago. Aí, esses dias aconteceu comigo. Eu falei, olha, Deus, olha, misericórdia. Eu tava me sentindo mal. E aí veio uma moça me contar um testemunho lindo do que o Senhor fez na vida dela, mas que ela sofreu muito. Meu Deus, que história. Todos os sintomas dela eram meus. Aí eu pensei, gente, Deus está testando meu nível de fé. Se eu vou me abalar com esse testemunho ou se eu vou celebrar com esse testemunho. Verdade ou não? Acontece com todo mundo. Toda hora nós estamos sendo criticados por algo ou alguém. É impossível estar longe disso, gente. Sabe por quê? Não importa a posição que a gente esteja, nós vamos enfrentar oposição nessa vida.
A gente vai enfrentar oposição. Se você não estiver enfrentando oposição, reveja a sua vida. Reveja a sua vida com Deus. Porque Satanás está feliz com você e não era para estar. Verdade ou não? Se você não está enfrentando oposição, quer dizer que está tudo muito bem. Para ele, ele está dizendo, com essa daí eu nem mexo. Rapaz, mas quando o inferno se levanta, aí você diz assim, eu estou no caminho, eu estou no meio do Jordão. Estou achando que Deus vai me encontrar. Quando a água está revolta, eu estou achando que Deus vai me achar lá do outro lado. Porque é sempre assim. Antes de vivermos uma grande promessa, nós vamos enfrentar oposição. Mas eles entraram nas águas. E os sacerdotes foram também. E sabe, quando eu estava lendo esse texto, eu vi que foi algo muito importante. Os sacerdotes foram com Josué. Podiam ter reclamado? Podiam, mas foram. Sabe, tem momentos da nossa vida que a gente precisa de alguém para entrar no problema com a gente. Não dá para entrar sozinho. Josué entrou, mas os sacerdotes entraram com ele. Tem momentos que você vai precisar de ajuda. Tem momentos que você vai precisar daquela irmã, daquela pessoa, para entrar com você no Jordão. Para orar contigo e dizer assim, rapaz, tu vai molhar os pés, eu também vou molhar. Se tu molhar o tornozelo, eu molho também. Se molhar o joelho, eu molho também. Se chegar no pescoço, eu vou contigo. Você não vai sozinho. E é isso que nós precisamos ser umas para as outras. É como o Mário falou aqui. Gente, rivalidade feminina é para o inferno. É lá, Satanás no inferno. É o povo do mundo. Nós que somos filhas de Deus, não. Nós precisamos ser ajudadoras umas das outras. É quando uma se vê diante do Jordão e diz, bora, tu vai entrar sozinha não, eu vou entrar contigo, vamos nessa. Se eu tiver que orar com você, eu oro com você. Se eu tiver que jejuar com você, eu jejuo com você. Teu problema é meu problema, tua luta é minha luta. Tua dor é minha dor. Josué tinha ali os sacerdotes. Sabe, nós precisamos de pessoas. E aí, quando nós encontramos pessoas e quando a gente, no meio do caminho, decide obedecer, Deus aparece. Josué capítulo 3, versículo do 15 ao 17, diz assim, logo que os sacerdotes carregavam a arca, chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram a beirada das águas. A água que vinha de cima parou de correr. Ela represou-se à distância numa cidade chamada Adã, perto de Zaretã. Enquanto a água que descia para o mar da Arabá, o mar salgado, foi completamente cortada. E o povo atravessou o Jordão na altura de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor pararam no meio do Jordão, sobre a terra seca, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação terminou de atravessar o rio em terra seca. Começou molhado, gente, mas terminou seco. Na vida, o que importa é como termina. Você pode ter começado com águas não tranquilas. Você pode ter se molhado. Se você obedecer, termina em pés enxutos. É como se Deus estivesse dizendo, Josué, eu quero que você entre, Josué. Eu quero que você me mostre o tamanho da sua fé. Eu te encontro lá no meio do caminho, mas eu só te encontro se você entrar. Se você der um passo. Se você não desistir. Sabe, Deus está falando comigo e com você hoje, não desista. Eu sei que cada uma de nós aqui temos circunstâncias diferentes, aflições diferentes, lutas diferentes, dores diferentes, mas todo mundo precisa ouvir essa palavra. Não para no meio do caminho. Não desista porque as águas estão revoltas. Entre no Jordão. Se Deus falou que você ia chegar do outro lado, você vai chegar. Ele vai encontrar com você no meio do caminho. Ele vai encontrar com você no meio do caminho da obediência. E aí, quando você estiver lá no meio, que milagrosamente Deus mostrar que está do seu lado, porque agora Deus fez isso com Josué, amém? Glória a Deus, eu já estava ficando com pena, eu já estava dizendo, Deus, uma hora o Senhor vai ter que fazer alguma coisa com esse coitado desse Josué. Não tem hora que a gente diz, Deus, uma hora o Senhor vai ter que fazer alguma coisa aqui comigo, Pai. Verdade ou não? Chega, essa hora chega, vira para a mulher que está do seu lado, tenha calma, vai chegar. Fala, tenha calma. Fala, entra no Jordão. Ele vai te encontrar lá no meio. Vamos, gente. Olha só. Josué 4, do 1 ao 9. Depois que toda a nação... Eu amo esse texto.
Eu sou apaixonada por isso aqui. Olha o que as Escrituras dizem. Depois que toda a nação acabou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolham 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e diga-lhes que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, exatamente do lugar onde os sacerdotes ficaram, e as levem e as depositem no lugar onde vocês vão acampar essa noite. Então Josué reuniu os 12 homens que havia designado dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: vão à frente da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um de vocês deve carregar nos ombros uma pedra, de acordo com o número das tribos dos israelitas, para que sirvam de sinal entre vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, digam-lhes: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas do rio foram cortadas. Essas pedras serão um memorial. Fala comigo, memorial. Para os israelitas. Os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o Senhor tinha dito a Josué, de acordo com o número das tribos dos israelitas. E as levaram consigo para o lugar onde acamparam. E as depositaram ali. Josué colocou outras 12 pedras no meio do Jordão, exatamente onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança, e elas permanecem lá até hoje. Sabe o que é que esse texto significa? Que você não pode levar ou levantar um memorial de um lugar que você não teve coragem para permanecer. Você só consegue levantar um memorial de um lugar que você teve coragem de permanecer. Você não pode contar a vitória de uma batalha que você abandonou no meio do caminho. Você nunca vai poder contar um testemunho de algo que você olhou para trás e não seguiu em frente. Você não pode carregar um testemunho de uma guerra que você largou no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Não largue essa guerra no meio do caminho. E o que é que você precisa? Você precisa levantar um memorial. Qual é o Jordão que você está enfrentando hoje? Eu imagino que todas nós estamos diante de um Jordão. E o que é que a gente vai fazer diante do nosso Jordão? A gente vai ficar firme. Eu amo que Josué ficou. Os sacerdotes ficaram ali, no meio. Eles permaneceram. Eles ficaram até o quê? Até o vento soprar. Eles ficaram até as águas recuarem. Eles ficaram no meio até o caminho se abrir. Eles ficaram lá no meio até o último israelita atravessar. Eles não fugiram. Eles não desistiram. Eles não negociaram. Eles ficaram. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Apenas fique. Entre no Jordão e fique até a hora que Deus vai se encontrar com você e abrir as águas. Entre no Jordão e fique. Entre no Jordão e permaneça. Sabe por quê? A gente vai ter que entrar no Jordão. Vai. Mas vai ter um momento que Deus vai dizer assim: para tudo e pega 12 pedras. A gente vai dizer: Deus, não tem lógica não. Já estou carregando as ferramentas, os utensílios do templo. A gente está carregando a arca. É muito peso. E Deus está dizendo: pega 12 pedras. Sabe, Deus vai dar algumas ordens para a gente que parecem assim ilógicas. E a gente vai pensar assim: o que eu estou fazendo aqui? Se você tem momento que eu digo assim: meu Jesus dos crentes, o que é que eu estou fazendo no meio desse Jordão? Eu não estou entendendo nada. E aí Deus está dizendo assim: você não precisa entender, você precisa entrar e ficar na hora que for para ficar, até que eu faça um milagre, abra e diga: continue e atravesse. Nós precisamos ter sensibilidade o suficiente para ficar e atravessar. O texto diz que ele disse assim: transformem essa travessia em um memorial. Peguem essas pedras daqui e levantem um altar. O memorial é mais que um símbolo, gente. O memorial é um testemunho. É um testemunho.
Sabe, quando a gente passa por um momento difícil da nossa vida, que a gente tem que entrar no Jordão, a gente nunca deve se esquecer de pegar as 12 pedras. Porque essas 12 pedras é um lembrete diário para mim, para você e para as futuras gerações, de dizer assim, foi aqui que o Senhor me sustentou. Foi aqui que o Senhor esteve comigo. Foi aqui que o Senhor mostrou que estava do meu lado. Foi aqui que na hora certa, depois de ter molhado os pés, Ele abriu o caminho. Foi aqui que Deus provou que Ele é fiel. Hoje eu quero te convidar a pegar as pedras e a fazer um memorial. Pegue as pedras no meio do caminho. Vai parecer cansativo, vai parecer ilógico. Pegar 12 pedras, já tá ruim atravessar. Já tem que caminhar todo mundo. Para que acrescentar um pouco mais de peso? Não é um pouco mais de peso. É peso maior para o nosso testemunho. É um peso de glória para o nosso testemunho. É para a gente poder dizer para as futuras gerações. Quando os nossos filhos perguntarem o que significam essas pedras, a gente vai poder dizer com lágrimas nos nossos olhos. Essas pedras significam que eu fiquei. Que eu fiquei. Que eu não desisti. Que eu permaneci. Que Deus esteve comigo no meio do Jordão. Vai chegar um momento na nossa vida que alguém vai perguntar: o que são essas pedras? Thalita, Mari, Fabiano, Esther. E a gente vai poder dizer: essas pedras aqui são um memorial de que eu não desisti. São um memorial que eu obedeci à voz de Deus. São um memorial que eu fiz o que eu precisava fazer. Sabe, não atravesse o Jordão de mãos vazias. Carregue nas suas mãos as pedras dos memoriais. Leve com você. Toda travessia precisa de uma memória. E às vezes a gente está atravessando o Jordão querendo atravessar na moleza. A gente está querendo atravessar o Jordão no modo Moisés. E Deus está dizendo: não. Você vai atravessar o Jordão no modo Josué. Anda metade, no meio do caminho, encontra um milagre, pega as pedras e continua. E o que é que cabe a mim e a você? Obedecer o modo que Deus escolheu para a gente. Pode não ter sido mais fácil. Pode não estar sendo o mais lógico. Mas é o melhor para a gente. A gente vai precisar dessas pedras lá na frente. Pedras das marcas da nossa obediência, das marcas da nossa história. Carregue com você os memoriais. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aquelas pedras pesavam? Pesavam. Mas estava trazendo um peso de glória. Sabe, na nossa história, nós já tivemos que atravessar muitos Jordões. Na nossa história como Igreja do Amor, eu olho para trás e digo: meu Deus, quantos Jordões nós precisamos atravessar. Recentemente nós fizemos 23 anos de história. E eu ministrei essa mensagem lá para a nossa igreja de Zona Sul. E foi no caminho, foi corrido. Eu preguei em Paulista, não deu tempo nem de comer no carro, eu fui chegando. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando você estiver diante do Jordão, se não abrir, entre. No meio eu encontro você. Se eu mandar pegar o memorial, pega o memorial. Leva até o fim e conta a história. Sabe por quê, gente? Porque em muitos momentos nós vamos estar diante de rios Jordões. Deus vai colocar a gente diante de um rio Jordão, de um inesperado, e vai dizer assim: qual vai ser a sua escolha? Você escolhe entrar ou desistir? Sabe, são 23 anos de história da Igreja do Amor. E quando eu olho assim, tudo que Deus fez, eu penso assim: quantos Jordões a gente entrou? Eu chega de risada, lembrando de tudo que a gente viveu. Mas hoje a gente olha e vê que foi um peso de glória. A gente começou com a igreja, só tinham 7 pessoas, a gente não tinha nada, nunca nem tinha ouvido falar do lugar que a gente foi. Literalmente nós fomos enviados como missionários.
Eu nunca tinha ido nem sequer uma vez. Eu nunca vou me esquecer. O dia que eu fui, eu estava com uma roupa dessa cor, rosa. Assim. Era um conjuntinho. O motorista foi levar a gente. O Edson, ainda me lembro de o Edson. Tem muitos anos isso aí, pode aí contar. E Arthur fazia assim, o Edson tá perto. Ele dizia assim, Tuca, que ele chamava Arthur de Tuca. Tuca, não tá nem na metade do caminho. Era longe de onde a gente morava. Era longe. E a preocupação de Arthur era não errar o caminho, porque ele era seminarista e no próximo domingo ele teria que ir de novo na igreja pregar. E ele dizia, Edson, tu vai ter que ficar me trazendo aqui, até eu aprender. E eu me lembro que naquele primeiro culto só tinham 7 pessoas. E as 7 que tinham estavam tudo dormindo. Um calor insuportável. Sabe quando você está sob um calor tão escaldante que você fica mole assim? Pronto, deu moleza. Só tinha umas irmãzinhas assim de idade. E eu orando por Arthur, sabe? Aquela esposa de seminarista. Esposa não, noiva de seminarista, pedindo a Deus que ele pregasse direitinho. Tava pregando para nada, nem para ninguém. Gente, foram muitos Jordões. Muitos. Foram muitos anos sem ver nada na frente. Anos e anos pregando, evangelizando de porta em porta, do modelo antigo, bem batistão. Subindo escada, descendo escada, subindo escada, descendo escada em todos os prédios do bairro. Quando vinha assim, era uma festa. Tinha mais cadeira do que gente. Só tinha cadeira, não tinha gente. Eu me lembro que a gente passava o dia todo na igreja, de manhã até de noite, porque era o culto pela manhã e o culto pela noite era muito longe da nossa casa, não dava para voltar. A gente almoçava, só tinha uma salinha, era um templo e uma única salinha. Essa salinha guardava os instrumentos, essa salinha era o berçário, essa salinha era o gabinete, era tudo. Ela se movimentava e ela era pequena, ela era esses 4 quadradinhos aqui. E tinha um banheiro bem pequeno. E a gente tomava banho na igreja, porque não dava para voltar para casa. E um dia eu fiquei presa com um rato dentro do banheiro. Ele estava dentro de um balde vermelho, eu nunca vou me esquecer. Que desespero. Eu já tinha saído, já tinha trocado de roupa e eu comecei a gritar, socorro, alguém me ajuda, tem um rato aqui. Mas esse é o problema de quem brinca muito. Quando você fala a verdade, ninguém acredita em você. Todo mundo rindo da minha cara, achando que mais uma vez eu estava fazendo o quê? Brincando. Eu clamei, eu gritei. Até que eu pensei, eu vou ter leptospirose. Uma hora esse rato vai sair desse balde, vai me morder e eu vou morrer. E eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, minha irmã que estava na sala disse assim, peraí, minha gente, peraí, para. Eu tô achando que é verdade o que ela tá falando. Thalita, eu disse, eu tô falando sério. Eles arrombaram a porta para poder tirar o rato, ou tirar eu. Alguém que saísse primeiro estava valendo. E foram tantos Jordões. Parecia impossível, gente. Parecia impossível. Sabe aquela história que dizia assim? Parecia impossível. Eu aprendi ministério no seminário da vida. Literalmente. Porque o que a gente estuda no seminário nunca vai chegar perto do que é conduzir ovelhas. Nunca. Eu sei o que Moisés e Josué passaram. Eu sei o que é você fazer tudo e o povo ainda está do lado de fora reclamando. E eu dizendo, rapaz, a gente não está precisando de opositor. A gente está precisando de apoiador. Mas sabe, hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, ainda bem que eu entrei. Tenho certeza que você também pode olhar para a sua vida e dizer, ainda bem que eu entrei no Jordão. Ainda bem que na hora de ficar eu fiquei. Ainda bem que eu tenho pedras para contar a história. Podem não ser as melhores. Pode até ter sido doído. Nossas pedras, quando a gente lembra de algumas delas, ainda pode dar aquela fisgada no coração. Mas a gente tem as pedras para contar. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não saia desse culto sem as suas pedras. Não saia desse culto sem as suas pedras. Sabe, não sei se você está na frente do Jordão, se você já está no meio do Jordão, se você já chegou na sua promessa. Mas eu preciso te dizer, depois do Jordão, tem uma terra prometida para mim e para você. E a gente cabe o quê? Não desistir.
Recobrar o fôlego, porque de vez em quando a gente vai precisar. Se deixar molhar um pouco, porque a gente também vai precisar. Mas confiar que se Deus falou que Ele estaria do nosso lado, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Talvez você esteja aqui cansada. Talvez você esteja até perto da sua promessa e disse assim: eu não consigo nem celebrar. Eu não consigo celebrar porque a jornada foi tão dura. Me machucou tanto. Talvez você perdeu pessoas no caminho. Talvez alguns Moisés se foram. E hoje você se sente cansado, com medo, com incertezas. Mas Deus está dizendo para você isso. Seja forte. Corajoso. Não tenha medo. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. A minha presença estará com você. Você não está sozinha. Eu estarei com você. No meio do Jordão, eu posso abrir. Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.